Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é chave para o sucesso de qualquer negócio que quer durar. A relação entre estrutura e o lado humano. Tem até uma formulinha que ajuda a pensar nisso. P mais P igual a R. Processos bem azeitados, mais pessoas engajadas, isso geralmente leva a resultados consistentes, né? Claro que não é mágica, não tem atalho, mas essa ideia do P mais P igual a R, ela dá um norte, sabe? Ajuda a construir uma base sólida para crescer, para inovar, para aguentar o tranco. Não importa o tamanho da empresa ou a área. A questão é, como equilibrar esses dois pratos? Exatamente aí o ponto central. Se você descuida de um desses P's, seja a organização dos processos, seja o cuidado com as pessoas, é como construir em cima de areia movediça, sabe? Pode até dar um resultado rápido, mas não se sustenta. A ideia aqui, então, é a gente explorar como fortalecer cada pilar. Primeiro a gestão, essa arte de organizar os processos, e depois a liderança, que é a habilidade de cultivar as pessoas mesmo. Ótimo ponto de partida. Então, começando pela gestão, como é que ela entra para, sei lá, transformar aquele caos do dia a dia em algo mais previsível, mais eficiente? A gestão, em essência, é a disciplina de colocar método na operação. O papel dela é organizar, é padronizar onde precisa, é otimizar os jeitos de trabalhar. Para quê? Para a empresa poder crescer sem virar uma bagunça, para ter mais previsibilidade. É como se a gente criasse as avenidas certas para o trabalho fluir bem, sem tanto atrito, sem desperdício. E quando a gente fala em organizar, vem logo a imagem do organograma, né? Aquelas caixinhas. Mas, assim, além do desenho, qual o impacto real de ter um organograma bem feitinho? Ele ajuda mesmo no dia a dia ou fica só na parede? Ajuda. E como ajuda, quando é bem feito e usado? Ele é bem mais que um retrato da hierarquia, sabe? É um mapa funcional. Ele deixa claro quem é responsável pelo quê, para quem cada um responde e onde a conta fecha para cada resultado importante. Essa clareza visual, olha, evita muito problema que vai minando a produtividade sem a gente nem ver. Pensa só nos ruídos que um bom organograma ajuda a cortar. Aquela sobreposição de função, sabe? Quando duas áreas brigam pela mesma coisa. Ou conflito de escopo, o famoso "isso não é comigo". A lentidão para decidir porque ninguém sabe quem bate o martelo, a falta de dono para o resultado, o tal do accountability, e aí vem o retrabalho, a frustração. Por isso que ele tem que ser vivo, sabe? Revisado de tempos em tempos, talvez todo ano, para mostrar a realidade da empresa naquele momento. Da pessoa. É aí que entra o tal do escopo de trabalho. Exatamente. O escopo de trabalho é o zoom nisso aí. Ele detalha as tarefas, as responsabilidades, o que se espera que cada função entregue. Ele responde àquela pergunta: tá, mas o que esperam de mim, concretamente? E essa clareza, nossa, é crucial para alinhar expectativas, para delimitar quem faz o quê e, olha só, para ter uma base justa para avaliar o desempenho para dar feedback. Sem isso, fica tudo muito no "eu acho", e a chance de dar ruim é enorme. E tem uma inteligência por trás disso, né? Antes de sair contratando, dá uma olhada nos escopos atuais. Será que não tem gente ociosa? Ou será que dá para reorganizar a equipe? Muitas vezes o problema não é falta de gente, é falta de clareza ou processo ruim. E analisar o escopo também mostra onde, de repente, uma tecnologia podia ajudar, né? Liberar as pessoas para coisa mais importante. E claro, o escopo não é para sempre, ele tem que evoluir junto com a empresa, com a pessoa. Faz todo sentido pensar no escopo como algo vivo, né? Agora, beleza, estrutura tá clara, responsabilidades também, mas como garantir que as coisas, que elas aconteçam mesmo no dia a dia? Uma coisa que me chama atenção é a simplicidade daquele plano de ação 3Q. Como funciona isso na prática? O 3Q, né? O que, quem, quando. Ele é forte justamente por ser simples e direto, mas exige rigor. Ele transforma boa intenção em compromisso claro. O que tem que ser uma ação específica, mensurável, atingível. Tipo SMART, sabe? Nada de, melhorar a comunicação. Tem que ser implementar a reunião semanal X entre as áreas Y e Z. Bem concreto. O quem é fundamental. Um único dono para a entrega final. Pode ter um monte de gente ajudando, mas tem que ter um responsável. Isso evita aquela coisa do empurra-empurra, né? Aquele problema clássico do achei que fulano ia fazer. E o quando não pode ser assim que der. Tem que ter prazo, data mesmo.
É essa combinação dos três que faz um plano virar ação que dá para acompanhar. Pode parecer besteira, mas ter a disciplina de usar o 3Q sempre evita uma dor de cabeça. Mal entendido, prazo estourado, retrabalho. Uma dica boa é até colocar uma quarta coluna, tipo status, sabe? Pendente, em andamento, concluído. Para ficar fácil de ver como está a situação. Básico bem feito, né? É a base de tudo. Essa ideia do básico bem feito me lembrou outra prática. Aglutinar tarefas similares. Parece óbvio, né? Juntar o que é parecido. Mas qual é o ganho real disso? Além de deixar a mesa mais arrumada? O ganho é na cabeça e no resultado. Agrupar tarefas parecidas ajuda o cérebro a entrar naquele estado de fluxo. Por exemplo, fazer todos os pagamentos na quinta de manhã. A pessoa foca naquilo, a chance de errar diminui, a velocidade aumenta. É muito diferente de ficar pagando uma conta aqui, outra ali, no meio de outras coisas, interrompendo o raciocínio toda hora. Toda vez que a gente muda de tarefa, sai do e-mail, vai para análise, volta para o pagamento, tem um custo mental, sabe? Perde tempo, perde energia para reaquecer o cérebro naquela nova atividade. Aglutinar minimiza isso, permite aquele foco profundo, que melhora a qualidade do trabalho. É usar como a nossa atenção funciona melhor, na verdade. Interessante essa ligação com o estado de fluxo. E a gestão da agenda? Como ela entra aí? É só para marcar reunião ou tem mais ciência por trás? Olha, uma agenda bem gerenciada é a ferramenta número 1 para proteger esse tempo focado. Quem não tem agenda vive correndo atrás do rabo, reagindo ao que aparece. Os princípios são: ter blocos para trabalho que exige concentração, o tal do deep work, tentar juntar as reuniões para não picotar o dia inteiro, reservar tempo para planejar, para revisar e, muito importante, deixar umas folgas, uns buffers para lidar com os imprevistos que sempre aparecem, né? Mas o ponto-chave é que a agenda tem que trabalhar para você e não o contrário. Ela precisa ter jogo de cintura. O objetivo não é ter um dia todo travado, mas sim ser mais intencional sobre como você usa seu tempo e sua energia, focando no que realmente importa. Falando em focar no que importa, como é que o princípio de Pareto, o 80-20, pode ser usado de um jeito mais esperto na gestão, além de só constatar que 20% das coisas dão 80% dos resultados? Pareto é um convite para a gente ser mais crítico e estratégico com onde coloca esforço e dinheiro. A ideia de que mais ou menos 80% dos efeitos vem de 20% das causas é um lembrete poderoso para focar onde o impacto é maior. Mas a aplicação esperta vai além de só saber quais são os 20% de clientes VIPs. Significa investigar por que esses 20% geram 80% da receita, o que eles têm em comum, como a gente pode atrair mais clientes assim. Ou, olhando para problemas, quais são os 20% de causas que geram 80% das reclamações? Focar em resolver essas causas dá um retorno muito maior. Pareto força a pergunta: onde nosso esforço, que é limitado, vai render mais? Não é lei matemática, mas ajuda a decidir melhor. Isso conecta bem com não ficar só remediando o problema, mas achar a causa raiz. Como é que a técnica dos 5 porquês ajuda a gente a cavar mais fundo nisso? Exatamente. Tem uma diferença brutal entre remediar, que é dar um band-aid para o sintoma, tipo, dar desconto porque atrasou, e solucionar, que é tratar a doença, a causa lá na origem. Empresa que vive apagando o mesmo incêndio não está indo para frente. Os 5 porquês são uma ferramenta simples para forçar essa investigação mais profunda. A cada porquê que você pergunta sobre o problema, você desce um degrau na causa. O exemplo clássico: a entrega atrasou. Por quê? A transportadora falhou. Por quê? O produto saiu tarde do estoque. Por quê? O pedido demorou para ser processado. Por quê? O sistema de pedidos caiu. Por quê? Não tinha backup. Percebe? A solução de verdade não é só trocar de transportadora. Talvez seja ter redundância no sistema. Claro, o remédio às vezes é preciso na hora, mas a solução que dura exige achar a causa fundamental. Uma ferramenta simples, mas que precisa de disciplina para ir até o fim mesmo. Para a gente fechar esse bloco da gestão, vamos falar de metas. Como definir meta que desafia, mas não frustra, usando aquela ideia dos 3 níveis? Meta é o que move, né? Mas errar na mão é um perigo.
Meta fácil demais, o pessoal acomoda. Meta impossível, gera frustração, ninguém nem tenta. A abordagem de 3 níveis tenta achar o equilíbrio. Tem a meta mínima, é o chão, o resultado aceitável. Se não bater nem isso, tem algo muito errado. Atingir é o esperado, o básico. Depois vem a meta esperada ou meta cheia. Esse é o alvo principal, que exige um bom esforço, mas dá para alcançar. Geralmente é a que está ligada ao bônus normal, essas coisas. E aí tem a meta stretch, a super meta. Essa é para ir além, para pensar fora da caixa. Bater essa meta merece um reconhecimento especial, um prêmio maior. Essa estrutura mantém a turma motivada. Quem não bate a esperada pode celebrar a mínima. E quem é muito bom tem um desafio extra que puxa para cima. Cobrimos bastante coisa de gestão, de processos. Agora vamos virar a chave para o outro lado da equação, as pessoas. Aí a conversa muda, né? Vai para liderança, conexão, engajamento. Como que a liderança complementa essa parte da gestão que a gente falou? Olha, se a gestão dá a estrutura, o esqueleto, a liderança dá energia, a alma, o propósito. É sobre conseguir que as pessoas se movam juntas por um objetivo, é construir confiança, é criar um ambiente onde todo mundo possa dar o seu melhor. Isso tudo começa com a postura de quem lidera. Imagino que a gente esteja falando de liderar pelo exemplo. Parece tão básico, né? Mas na prática, o peso da coerência entre o que o líder fala e o que ele faz é gigante, não é? É fundamental. O que é fascinante é como as ações do líder, principalmente aquelas que ele acha que ninguém está vendo, ou as que ele toma sob pressão, elas ecoam na empresa inteira. A cultura é muito mais o que o líder faz do que o que ele diz. Se ele prega colaboração, mas decide tudo sozinho, a mensagem que fica é a da ação. Pontualidade, ética, comprometimento, ser transparente, tudo isso é comunicado primeiro pelo comportamento. A liderança de verdade aparece quando o líder não está na sala. Essa coerência é a base de tudo. E sobre quais pilares essa liderança se apoia? Aqueles 3 Cs, competência, comprometimento e confiança, eles dão um bom mapa para isso. Dão sim, eles pegam bem a essência. A competência é o saber fazer do líder, né? O conhecimento técnico, as habilidades de gestão, de liderança e também a capacidade de desenvolver isso na equipe. Envolve conhecimento, habilidade, atitude, valores, experiência. A parte boa, competência a gente treina e desenvolve. Já o comprometimento, esse a gente conquista. Não adianta mandar a pessoa ser engajada, você tem que inspirar. E como? Tendo um propósito claro, reconhecendo o esforço, dando chance de crescer, confiando nas pessoas, dando autonomia com responsabilidade. O líder cria o ambiente para isso acontecer. E a confiança é o que cola tudo isso. É o ativo mais valioso e, ao mesmo tempo, o mais frágil. A gente constrói com o tempo, sendo consistente, cumprindo o que promete, sendo transparente mesmo quando a notícia é ruim, admitindo quando erra, protegendo a equipe. Uma vez que quebra, nossa, é muito difícil reconstruir. Competência se treina, comprometimento se conquista, confiança se constrói. Forte isso, mas liderar não é igual para todo mundo, né? As pessoas são diferentes. Como que ferramentas tipo DISC ajudam o líder a adaptar o jeito de falar, de gerenciar cada um? Exato. Liderança boa é aquela que se adapta à situação e à pessoa. O DISC é uma ferramenta prática. Não para botar rótulo, hein? Mas para entender tendências de comportamento, preferências de comunicação. Ele mapeia 4 estilos principais, de forma bem didática. Tem o D, dominância executor, focado em resultado, direto ao ponto, rápido, competitivo. Esse perfil precisa de meta clara, autonomia, desafio. Tem que tomar cuidado para não ser impaciente demais. Tem o I, influência, comunicador, otimista, falante, sociável, gosta de gente. Precisa de ambiente animado, reconhecimento público, espaço para criar. O cuidado é não se dispersar, não prometer o que não pode entregar. Aí vem o S, estabilidade, planejador. Calmo, paciente, leal, busca segurança, harmonia. Precisa de previsibilidade, de planejamento, de ambiente estável, de ter a lealdade valorizada.
O ponto de atenção é a resistência à mudança às vezes. E o C, conformidade, analista, preciso, detalhista, lógico, focado em regra, em qualidade, precisa de informação, de tempo para pensar, de padrão claro, de ter a precisão reconhecida. O risco é a paralisia pela análise ou ser crítico demais. Conhecer o perfil da pessoa ajuda o líder a ajustar como delegar, como dar feedback, como motivar. Esse mesmo fundamental para uma liderança mais na medida certa para cada um. E um desafio que muito líder enfrenta quando começa a crescer é delegar. Por que é tão importante e como aquele método é Vital por 2 motivos. Primeiro, libera o tempo do líder para pensar mais na estratégia, no futuro. Segundo, é uma das melhores formas de desenvolver a equipe. Agora, delargar é jogar a bomba para o outro. Delegar é transferir a responsabilidade com clareza e dando suporte. O método EPI, especificidade, prazo, indicadores de sucesso, ajuda a estruturar isso. E de especificidade. O que é para fazer exatamente? Qual o resultado que se espera? Por que isso é importante? Qual o padrão de qualidade? Até onde a pessoa pode ir sozinha? Dar exemplos ajuda muito. Clareza que evita um monte de problema. P de prazo. Data final clara, não tem negociação. E para tarefa mais longa, mais complexa, é bom combinar uns pontos de checagem no meio do caminho, sabe? Os follow-ups, para ver como está indo, para corrigir a rota se precisar. E I de indicadores de sucesso. Como é que a gente vai saber que deu certo, que a tarefa foi bem feita? Quais são as métricas, os critérios objetivos? Isso alinha a expectativa do que é entregar bem. E depois de delegar com o EPI, o líder vira um mentor. Tira dúvida, dá recurso, dá feedback, mas segura a vontade de fazer pela pessoa ou de ficar microgerenciando. EPI parece um bom jeito de evitar aquela delegação que ninguém entende direito. E ligado a isso, como fica o feedback? Como criar um ambiente onde ele é visto como ajuda para crescer e não como bronca? Feedback é um presente para o desenvolvimento, mas a embalagem faz toda a diferença. Uma cultura onde o feedback rola solto acelera muito o aprendizado, ajusta comportamento rápido. Os princípios são: ser específico, falar de fatos, exemplos, não de você é isso, se é oportuno, logo depois do que aconteceu, ser equilibrado, falar do que foi bom e do que pode melhorar, ser orientado para a ação, focar no que dá para fazer diferente para frente e ser dado com empatia. E o líder tem que ser o exemplo, né? Dando feedback e pedindo feedback para ele mesmo. E para essa roda toda de gestão e liderança girar de forma constante, entram os rituais de gestão. Qual o papel dessas reuniões que acontecem sempre? Os rituais são o coração pulsando da execução. Eles dão um ritmo, garantem que todo mundo está na mesma página, permitem corrigir os desvios rapidinho. Os mais comuns são a daily, aquela reunião diária rápida, 15 minutinhos em pé às vezes, para falar do ontem, hoje e impedimentos. A weekly, a semanal, de 1 hora mais ou menos, para olhar os indicadores, KPIs, discutir o que saiu do trilho e definir ação corretiva. O foco é analisar, não só passar status, viu? E a monthly, a mensal, umas 2, 3 horas, para ver o resultado do mês, o que aprendemos e planear o próximo ciclo. Cada uma tem seu objetivo claro e tem que ser levada a sério. Certo. Então a gente viu as ferramentas da gestão para organizar o trabalho e as práticas da liderança para engajar as pessoas. Como que esses 2 pilares, então, se juntam na prática para gerar aqueles resultados do nosso P+P = a R? Onde que a mágica acontece? A sinergia, a mágica, acontece quando essas práticas de gestão e liderança se misturam nas rotinas importantes do negócio. Um exemplo perfeito é a contratação estratégica. Não adianta ter um processo seletivo super eficiente, gestão, se a gente não olha para o encaixe da pessoa com a cultura, com o time, liderança. Contratar errado custa caro demais, gente. Um bom processo olha para as 2 coisas. A competência técnica, a pessoa sabe fazer, e o fit, a pessoa vai se dar bem aqui, vai agregar para o time. Isso passa por teste técnico, claro, mas também por entrevista para ver comportamento. Aquela técnica STAR ajuda a ver como a pessoa agiu em situações passadas. Talvez usar o DISC para entender como ela complementa a equipe e checar referências olhando tanto para a entrega
quanto para o jeito da pessoa trabalhar. Contratar bem o começo. Mas aí, como garantir que esse talento desabroche? O onboarding estruturado entra aí, né? Com certeza. O onboarding é a ponte entre contratar e ter a pessoa produzindo bem. Um processo bem pensado acelera essa integração e segura o talento na empresa. Não é só dar o crachá e o computador. É uma imersão planejada. Nos primeiros dias, foco na cultura, nos valores, em conhecer gente. Nas semanas seguintes, treinar nos processos, nas ferramentas, acompanhar um colega, pegar as primeiras tarefas com ajuda. Nos meses seguintes, ir dando mais autonomia, dar feedback direto e ter uma conversa mais formal, tipo, depois de 90 dias, para ver se está tudo alinhado. É um investimento que volta rápido. E isso continua no desenvolvimento contínuo. A combinação P plus P fica muito clara aqui. As empresas que mais crescem são as que investem sempre no desenvolvimento das pessoas, conectando o que o negócio precisa, gestão, com o potencial de cada um, liderança. Isso inclui treino técnico, programa para formar líder, mentoria, coaching, plano de carreira que mostra para onde a pessoa pode ir. É reconhecer na prática que gente que aprende e cresce leva o negócio junto. Liderança é gestão e liderança, de mãos dadas. Processo bom sem gente engajada vira só papelório, burocracia. E gente super motivada sem processo claro vira esforço perdido, bateção de cabeça, frustração. Exatamente. O desafio do líder hoje é ser meio ambidestro, sabe? Ser um arquiteto que desenha sistemas e processos que funcionam bem e, ao mesmo tempo, ser um jardineiro que cuida das pessoas, cultiva o talento, o bem-estar. E esse equilíbrio não é uma foto, é um filme. É um ajuste contínuo, um ciclo de olhar, ajustar, melhorar a estrutura e as relações o tempo todo. E os resultados desse equilíbrio são enormes. A empresa fica mais forte para aguentar a crise, mais capaz de inovar, cresce de forma mais sustentável e, o que não é menos importante, cria um lugar melhor para trabalhar, onde as pessoas se sentem valorizadas, com vontade de dar o seu melhor. Para a gente terminar, talvez uma provocação final para quem está ouvindo pensar. De tudo isso que a gente falou, organograma, 3Key, DISC, EPI, feedback, rituais, contratar certo, onboarding, se desse para escolher uma coisa só para implementar, para dar um gás extra, agora, semana que vem, qual delas teria um maior poder de gerar um resultado rápido aí, onde você trabalha? Pensar nisso pode ser um ótimo jeito de priorizar o próximo passo. Excelente ponto para reflexão. E com isso, a gente fecha a nossa conversa de hoje, voltando para aquela fórmula do começo. P, processos que funcionam, plus P, pessoas que se engajam, igual a R, resultados que duram. A combinação inteligente de estratégia, processos e pessoas parece ser mesmo o caminho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.